Olá pessoal, beleza? Bom dia, sejam bem-vindos novamente à LWT Sistemas. Meu nome é Thiago Rodrigues, eu sou consultor de SolidWorks. Seja bem-vindo ao nosso primeiro webinar de SolidWorks. Gostaria de primeiramente agradecer a presença de todos vocês aqui na LWT. Nós vamos dar início aqui ao nosso primeiro webinar, onde nós falaremos um pouco, faremos aí um overview sobre o nosso treinamento de SolidWorks Fundamentos, que é o primeiro passo aí para quem quer ingressar usando esta solução, né? Para iniciar aqui na nossa apresentação, antes eu vou falar um pouco sobre a LWT, né, os segmentos que ela atua hoje aí no mercado. Então, como vocês podem ver aí, a LWT é uma empresa 100% nacional, com atuação em todo o Brasil, né? Temos um pouco mais de 27 anos de experiência e profissionais certificados pela empresa que representa, né? E nós temos aí uma grande parceira, que é a Dassault Systems. Antes da gente iniciar, eu vou falar um pouco aí para vocês do que é a Dassault hoje dentro do mercado, né? Essa empresa de sociedade anônima, de origem francesa, ela é líder mundial em criação de software de desenho em 3D, prototipagem 3D e também soluções PLM. É uma solução aí que o significado de PLM, né? Product Lifecycle Management, é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta que acredito que seja o desejo de todo grande gestor de uma empresa, né? Então, agora, na sequência, eu vou passar para vocês, né, um vídeo que fala um pouco sobre a Dassault e o que ela representa no mercado mundial. Tanto que esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele foi feito aí pela Forbes e mostra a posição da Dassault Systems dentro do ranking mundial. Legal, né, pessoal? Então, como
nós podemos ver aí no slide anterior, a Dacel é uma grande corporação e ela é nossa parceira aí, que fornece para a gente aí soluções de software, e nós vamos apresentar um deles para vocês, que é o SolidWorks. Então, vendo aqui, né, o que é e para que serve o SolidWorks? Com soluções intuitivas de projetos 3D, o SolidWorks permite, né, nós podemos conceitualizar, transformar as nossas ideias inovadoras, né, sejam elas grandes, e ele dá a possibilidade de criar, de validar, comunicar e gerenciar os nossos projetos, né, pessoal? E o que é o software de SolidWorks? É um software de automação de projeto mecânico. É uma ferramenta de projeto para modelagem paramétrica de sólidos baseadas em recursos que aproveitam a facilidade de um sistema Windows, né, de operação, e junto disso fica fácil a gente entender como que funciona o SolidWorks, até porque ele tem essa interação com o Windows, né? E como que nós podemos criar algum sólido, né? Como que nós podemos utilizar esse sólido? Isso é através, pessoal, de um recurso muito utilizado, que é o esboço, né? Ele é totalmente associativo. Ou seja, a partir do esboço, eu consigo criar o meu sólido 3D. Como nós podemos ver aí, pessoal, o SolidWorks ele tem soluções em determinados setores, na verdade, em variados setores. Alguns deles aí nós temos aqui no nosso slide, exemplificando, né, como setor de aeroespacial e defesa, construção, né, cidades e territórios, energias e materiais, alta tecnologia, projeto de equipamento industrial, náutica offshore, transporte e mobilidade. Esses são alguns desses segmentos. Então, pessoal, dizendo e percebendo que nós temos aí soluções por setor, cada setor desse vai ter um determinado tipo de solução, onde terão determinados tipos de ferramentas para utilizar. Então, mesmo sendo, a gente imaginando, né, como que é trabalhar, né, com o setor aeroespacial, obviamente nós visualizamos ali construção de aeronaves, né, construção de caças militares, enfim. Só que o SolidWorks ele te dá uma forma de criar, de elaborar, de você trabalhar com um projeto, sendo de uma forma muito fácil, até porque nós já dissemos aqui que ele utiliza a filosofia do Windows. Não significa que tudo que nós aplicamos como recurso ele vai ser similar, mas pelo menos boa parte, né, de você manusear o mouse, de você selecionar alguma ferramenta, nós utilizamos aí o sistema operacional do Windows. Então, voltando aqui para o nosso treinamento, né, que ele é a base para que você consiga avançar aí em outros projetos, em outros módulos do SolidWorks, o nosso treinamento de fundamentos, ele é a nossa base. Vocês vão perceber que são vários módulos, são várias ferramentas que nós conseguimos utilizar para chegar à definição e você, um dia, né, e você posteriormente conseguir alcançar o objetivo de trabalhar aí com o setor, por exemplo, aeroespacial, né? Como eu disse, a gente idealiza algo grandioso, algo complexo, mas o Solid, ele torna fácil esse aprendizado, ele torna uma forma bem intuitiva as suas ferramentas, o modo que você opera, a filosofia que você utiliza dos materiais fornecidos, então você consegue chegar a esses resultados. Isso é um pouco do que é o SolidWorks, é uma pequena porcentagem aí, né? O SolidWorks ele é dividido, né? O CAD 3D, que é a base do nosso treinamento, né? Ele é dividido em 3 partes, né? Temos aí o SolidWorks Standard, Professional e o Premium. Cada um deles é baseado um no outro. Então, vocês percebam aí no slide que ele exemplifica que esses módulos, cada um deles, eles são complementares. Então, você tem o SolidWorks Standard, você passa para o Professional. O que você tem no Standard, você vai ter no Professional. E assim por diante. O que você tiver no Premium, você vai ter as ferramentas do Professional e do Standard também. Então, quando é apresentado para nós aqui da LWT uma forma de a gente direcionar uma solução, nós fazemos uma análise, né, do segmento do nosso cliente, nós fazemos ali qual o produto que ele trabalha, qual é o workflow desse cliente e, através disso, nós direcionamos o melhor pacote para ele estar utilizando ali a sua
o seu pacote do SolidWorks, né? Então, nós temos essas 3 divisões, cada uma delas tem ferramentas diferentes e cada uma delas tem os seus benefícios diferentes. Claro que essa comparação aqui é a comparação inicial, vocês podem acessar aí o site da SolidWorks, lá tem um pouco mais detalhado, né? Na verdade, aqui também na LWT nós fazemos essa comparação, nós temos acesso também, né, a essa comparação, vocês podem nos consultar, logicamente, para tirar essas dúvidas. Mas, por hora, nós vamos apresentar para vocês aqui, são os modos que nós utilizamos no treinamento, ok, pessoal? Então, apresentando para vocês aqui, como eu tinha dito também, que por mais que o nosso treinamento do SolidWorks seja o primeiro passo ali, é um ensino básico, vamos dizer assim, vocês percebem que são 14 aulas no total. Ou seja, por que essa quantidade, né? Você pode se perguntar, pô, se é fundamentos, né? Se é tão simples, como diz o termo fundamentos, né? Por que tem tantas aulas assim? Na verdade, pessoal, tem essa quantidade de aulas, tem essa carga bem extensa, né? Inclusive, a carga horária desse treinamento de fundamentos são 40 horas de treinamento. Então, vocês percebem que são 14. Só que em cada uma delas, você tem uma metodologia a ser aplicada. Essa metodologia, nós ensinamos aqui, nós utilizamos o material oficial da SO, né, que é utilizado no mundo inteiro. Então, nós utilizamos essa metodologia, utilizamos esses materiais da SO e por partes ali, ó, cada item desse treinamento, ele tem algo a ser aplicado, ele ensina o passo a passo, realmente, ele mostra onde você deve clicar, qual ferramenta você deve selecionar para conseguir obter aquele sólido 3D, porém, isso é desde o início, ele tem algo muito explicativo, muito intuitivo, o que novamente traz para a gente uma facilidade de você aprender sobre a ferramenta do SolidWorks. Então, pessoal, vindo lá, ó, noções básicas do SolidWorks, interface do usuário. Esse é um dos pontos que nós vamos ver nesse webinar de hoje, mas na sequência nós temos ali, ó, introdução a esboços, modelagem de peças básicas, simetria e inclinação, aplicação padrão, recursos de revolução, operação de casca e nervuras, né? Edição de reparos, né? Uma vez que você fez ali o seu modelo, você precisa fazer uma edição naquele modelo já pronto, você tem acesso, você vai aprender a como chegar nesse modelo, como direcionar a ferramenta de maneira correta, né? Temos configurações, uma parte muito importante também do treinamento, variações globais, equações, utilização de desenhos, modelagem ascendente de montagem e, por fim, utilizar uma montagem dentro do SolidWorks. Então, passando para o nosso primeiro tema, né, são as noções básicas, né, e uma delas é o uso da interface, algo geral que nós fazemos aqui para entender como que funciona a interface do SolidWorks, né? A interface do usuário é uma interface nativa do Windows e, portanto, se comporta da mesma maneira que outros aplicativos do Windows. A gente já repetiu algumas vezes, né? Como o exemplo disso, abertura e salvamento de arquivos e modelos, né? Configurações do mouse, seleção de itens, etc., né? O uso das ferramentas do SolidWorks ela é fácil porque ela é visualmente intuitiva. Ou seja, ela indica a função que aquela ferramenta ela vai processar assim que você selecionar essa ferramenta. Se você olhar ali no nosso slide, né, ou pegar como exemplo ali, ó, em alguma das barras ali, vocês podem perceber que vocês têm algumas figuras que elas realmente indicam para você qual é o próximo passo depois que você já criou o processo anterior. E ainda olhando agora como está ali na nossa imagem, né, eles mostram ali para vocês o menu, onde você precisa clicar para você inserir um novo modelo, para você abrir um novo modelo. Ele mostra ali a barra geral ali de comandos, né? Mostra também o gerenciamento desses comandos, como que você consegue gerenciar esses comandos uma vez que você esteja em ambientes diferentes.
Isso fica mais fácil quando você participa do treinamento, mas aqui você já tem um overview de como que funciona a interface do usuário, né? Nós temos ali a Feature Manager, que seria a nossa árvore de projetos, onde fica alocado tudo que eu faço naquele modelo matemático, ele fica registrado de forma gráfica, essa forma gráfica é na árvore. Temos ali também a nossa área de trabalho, onde nós temos a nossa peça ali já modelada, algumas formas da gente algumas formas de nós visualizarmos como essa peça fica posicionada na nossa área de trabalho. E, por fim, pessoal, a interface, vocês podem perceber que ela é bem colorida, ela é bem chamativa, mas realmente é algo muito bacana de se ver, de se notar. Então, quando você seleciona a sua ferramenta, uma vez que você tem ali o seu pré-requisito, vamos dizer assim, para dar o próximo passo, você tem ali as ferramentas indicando isso. Beleza, pessoal? Ainda, né? Agora passamos aqui para um novo assunto, que é a introdução dos esboços. Algo muito importante, porque ele é a nossa base para que eu possa conseguir ali um modelo sólido. É algo que eu preciso realmente ter ali como uma forma de um rascunho, propriamente dito, alguma coisa que eu preciso ter idealizado para eu poder chegar em um modelo matemático. Então, na matéria de esboço, no módulo de esboço, nós aprendemos como criar uma peça nova, como inserir um esboço dentro do seu ambiente, escolher um plano de suporte apropriado. Isso é, como eu disse para vocês, nós temos uma metodologia a ser seguida. Então, nós vamos aprender como que eu faço para escolher um plano correto, onde, quando eu chegar no resultado final, eu pegar essa peça, esse modelo 3D, eu inserir ele dentro de uma montagem, eu não tenha problemas com posicionamento, por exemplo. Geralmente, vocês vão ver alguns modelos que eles vão estar na vista isométrica, por exemplo. Na maioria das vezes, é algo que visualmente fica mais fácil identificar qual o posicionamento que a peça está na minha área de trabalho. Então, vocês vão aprender nesse treinamento como que eu faço para deixar minha peça na vista isométrica, como que eu faço para mim criar uma peça dentro da origem na área de trabalho, né? Isso é através de metodologia, né? Você vai saber escolher o plano, você vai saber posicionar o seu sketch através do módulo de esboço. E ainda, logicamente, para você obter um modelo sólido, você vai também aprender a obter esse modelo de várias formas, né? Ainda em introdução ao esboço, nós temos aí vários tipos de extrusão, por assim dizer, né? Eu tenho um esboço, eu posso, através dele, criar uma extrusão, posso criar uma revolução, uma varredura, um loft. Sim, são termos técnicos, mas uma vez que você entrou dentro do treinamento, você vai perceber que isso nada mais é do que você adicionar uma forma geométrica e depois disso colocar um recurso, e esse recurso ele se torna tudo isso, esses termos que nós estamos falando aqui. Só que voltando, eu preciso entender como que funciona o esboço, a parte do esboço onde eu retorno lá nas aulas de ensino fundamental para me saber o que é um paralelismo, o que é uma perpendicularidade, o que é algo coincidente. Então, até nessa parte de você entender, saber o que é, né? O que é uma restrição geométrica, o que é uma restrição dimensional, isso nós aprendemos no módulo de esboço. E nós temos várias formas de chegar nesse resultado, de você criar um esboço e saber que ele está totalmente restrito, totalmente definido. Isso é algo que faz parte da metodologia de ensino, né, do SolidWorks e dessa matéria de introdução a esboços. Agora, entrando para um assunto, né, que é muito interessante, né, que acho que o ponto alto ali, o ápice do nosso treinamento seria a modelagem básica, que é onde eu saio do esboço, onde eu já aprendi como ele funciona, onde eu já aprendi a escolher um sketch apropriado, e aí, a partir daí, eu utilizo uma ferramenta para me estruturar aquela peça, né, para mim aplicar algum comando, né, pré-definido de
furo, o assistente de perfuração, que também faz parte do nosso treinamento, da nossa gama de ferramentas dentro do SolidWorks, e é considerada, obviamente, muito importante, porque nessa lição é onde eu dou um formato, né, onde eu coloco uma massa ali dentro do meu sketch, onde eu aplico um comando e ele ganha ali uma forma. Vocês estão vendo aí na tela de vocês esse carro modelado, sim, pessoal, a partir do momento em que você entende como que funciona a ferramenta, que você explora ali as funcionalidades de cada ferramenta, sim, nós conseguimos chegar a um modelo desse com a metodologia correta, com a forma correta de se modelar e de se utilizar as ferramentas que o SolidWorks oferece. Nessa lição, né, nós devemos considerar como é feita a criação dessa peça. É a nossa intenção do projeto. Então, ali vocês aprendem também sobre como que eu faço para chegar nesse modelo utilizando determinadas ferramentas e de forma eficiente. Então, todo esse processo de criação desse modelo matemático, né, esse sólido, ele tem uma metodologia a ser aplicada e, obviamente, vocês vão aprender também. Determinamos aqui uma palavra-chave, que é uma boa prática. Não é a maneira mais correta de se fazer aquilo, mas não, é uma boa prática para que você tenha realmente em mãos ferramentas e você usa ela de forma eficiente. Você cria uma sequência, você não vai criar retrabalhos para você fazer aquele modelo matemático. Uma vez que você fez esse modelo, ele está inserido de forma correta dentro do ambiente desejado, você consegue criar ali um percurso, vamos dizer assim, você consegue criar um fluxo para chegar naquele determinado modelo matemático. Ainda em modelagem básica, nós temos aí algo que é muito determinante, que é a escolha do nosso plano, né? Como eu tinha dito para vocês, vocês iniciam ali com um modelamento, eu quero que aquele modelamento ele fique em determinada posição. Então, para que isso ocorra, eu preciso criar o meu sketch, o meu esboço, eu preciso criar esse esboço na minha origem. Aí eu vou determinar essa origem. Onde que eu vou fazer essa origem? Como que eu posso deixar ela numa posição onde, quando eu colocar a peça numa isométrica, por exemplo, ele vai ficar naquela posição de apresentação, por assim dizer, né? Então, você vai também ter outras funcionalidades de você criar um plano a partir de uma geometria ou até mesmo a partir de um sólido, né? Então, você tem ali alguns mecanismos para que você consiga criar, né, esse plano. Vocês percebem na figura que nós temos diversos planos ali espalhados aí por esse modelo dessa carroceria, né? Mas ali, se vocês observarem, tem planos perpendiculares, planos que estão ali colocados de maneira inclinada. Então, pessoal, nós temos sim ferramentas, temos metodologias a seguir que me determina, que me indica como que eu faço a criação desse plano, a partir de como, qual a ferramenta que eu utilizo para que eu possa inserir um plano, por exemplo, um plano com um ângulo determinado, como que eu faço para isso? Qual a ferramenta que eu utilizo? Qual é o ponto que eu preciso pegar do meu modelo já pronto que eu consiga inserir um plano novo dentro desse modelo? Então, é o que eu sempre estou passando para vocês. Nós temos metodologias, nós temos algo a seguir, uma sequência. Vocês vão perceber que, ao longo da nossa explicação, conforme a curva de conhecimento e de avanço, né, das ferramentas, você vai perceber que o Solid traz para você uma maneira correta, uma boa prática de você utilizar esses elementos. Uma ferramenta muito utilizada para quem trabalha com projetos mecânicos, com modelamento, enfim, é o comando de simetria e inclinação, né? Em algumas vezes, o comando de simetria ele é bastante utilizado para você, no ambiente de montagem, por exemplo, né? Você tem um ambiente de montagem, então, para que você não faça novamente a mesma figura que representa a mesma geometria, o mesmo sólido, os mesmos componentes, então você tem a opção, né? É uma mesclagem aí de você inserir um plano, né? Mas, na verdade, também
você precisa, desde o começo, pensar como que aquele sólido, como que aquela montagem vai ficar. Quando ela terminar, quando você terminar de fazer esse conjunto, você tem que pensar como que vai ficar esse conjunto no ambiente. Então, pessoal, percebam que você tem ali o esboço, você escolheu o esboço, você determinou ali a sua origem, depois você criou o seu modelo matemático, você criou o seu sólido, depois você determina um plano para fazer qualquer outro tipo de geometria, e depois você vai fazer uma simetria e inclinação. Se vocês observarem nessa peça que tem no slide, percebam que a peça está dividida ao meio e eu tenho um plano ali, né? Esse recurso ele foi utilizado justamente porque o projetista, né, o modelador, ele pensou antes de modelar a peça, ele escolheu um plano determinado. Então, quando ele vai criar alguma simetria, quando ele vai criar essa inclinação, ele pensou antes, né, ele pensou na intenção do projeto. Por isso que ele consegue esse resultado. E quando ele botar a peça no meio, a peça está localizada onde eu queria, né? Eu queria realmente fazer um corte aqui para ver como que está a geometria da peça. E isso você só consegue inserir, você só consegue chegar nesse resultado se você, antes de tudo, você selecionar, você usar uma boa prática, você criar a sua intenção do projeto antes de passar para o SolidWorks, antes de você passar para o software. Porém, se você acompanhar o nosso treinamento, ele ensina toda essa metodologia de criação, todo o processo de criação do modelo. Então, ele determinou, e vocês percebem nas duas figuras, que quando eu faço esse ajuste, quando eu utilizo essa ferramenta, se eu criei da maneira correta, se eu aprendi a criar da maneira correta, eu não vou ter retrabalho, muito menos trabalho a mais, porque eu só vou fazer o espelhamento desses componentes, vou fazer o espelhamento desse sketch, por exemplo. Isso também entra na matéria de simetria e inclinação. A inclinação ela se dá em cima de um modelo sólido já pronto. Então, eu consigo colocar ali uma inclinação, né? Uma peça que tem um cônico ali, então eu consigo utilizar a inclinação como ferramenta para fazer este recurso, né? Então, como eu tinha dito para vocês, aliado à intenção do projeto, podemos utilizar o recurso de simetria para manter lados iguais nos modelos 3D em todos os ambientes, ou seja, tanto no ambiente de modelamento de peça, né, quando eu vou fazer uma peça, uma única peça, eu consigo utilizar simetria e inclinação. Da mesma forma, eu consigo utilizar esse tipo de recurso no ambiente de montagem, por exemplo. Você pode sim, você tem uma montagem que ela é simétrica, então eu consigo apenas montar um lado e selecionar um plano, uma vez que a minha intenção do projeto esteja correta, eu consigo selecionar um plano ao meio e só espelhar o outro lado. Eu tenho esse recurso dentro do SolidWorks, isso também é possível. Agora, passando para o assunto que é aplicação padrão. A aplicação padrão tem esse nome no SolidWorks, mas nada mais é do que utilizar recursos de espelhamentos circulares, retangulares, de usuário, né? Algumas pessoas conhecem esse recurso como pattern, né? Pattern circular, pattern retangular, que na verdade é o replicar algo que eu fiz no meu modelo matemático, no meu sólido, é algo que eu fiz ali dentro daquele modelo. Se eu não quero, se eu não preciso fazer o uso dele novamente, ou se eu preciso fazer o uso desse recurso, eu apenas seleciono uma ferramenta que eu posso replicar aquele recurso que eu fiz em determinado ponto da peça. Ou seja, eu consigo copiar tudo aquilo que eu fiz, né? Na verdade, a palavra correta é essa, eu consigo fazer uma cópia daquilo que eu fiz. Como, por exemplo, na nossa figura, se eu tenho um furo, eu consigo fazer esse furo várias vezes, uma vez que eu seleciono a ferramenta correta, que é a ferramenta de pattern circular, ou aplicação padrão,
Selecionei aquela ferramenta, então eu vou selecionar aqueles puros em determinada área do meu sólido, eu consigo reproduzir esses puros de forma mais fácil. Então, nós vamos perceber que quando a gente for utilizar essa ferramenta, eu consigo usar esse recurso e é ensinado para nós da maneira correta, onde que eu preciso clicar, qual é a sequência, qual é o workflow desse recurso, como que eu preciso, qual que é a peça que eu preciso selecionar, qual que é a face correta. Então, eu tenho ali intuitivamente tudo numa caixa de diálogo e dá o passo a passo. Você seleciona o recurso, você seleciona uma face ou um plano, né? E depois você escolhe o recurso que você quer replicar como padrão. Obviamente, nós temos vários recursos, como eu tinha dito, circular, retangular, de usuário, entre outros. É uma gama muito grande de cópias, né? de modelos de aplicação padrão que eu posso inserir. Isso independente da minha geometria, eu consigo fazer, uma vez que eu tiver o pré-requisito, uma vez que eu tiver ali o que eu preciso fazer para criar uma aplicação padrão, ele vai mostrar para você toda essa sequência de criação. Então, você tem ali o seu modelo matemático e você consegue fazer a aplicação desse recurso. Recurso de simulações rápidas, módulo de simulação rápida. Muito interessante, algo que enche os olhos, né, de quem trabalha com modelamento 3D. Ele explica ali para a gente que essa simulação rápida ela é dada para análise de tensão primária, ou seja, são pequenas análises de carga, força, tensão. Então, esses tipos de simulação nós conseguimos sim aplicar dentro do SolidWorks. Ele tem essa ferramenta. E fiquem tranquilos, por mais que seja algo que a gente imagina, nossa, simulação deve ser... Não é difícil, porque ele te dá, novamente, o SolidWorks tem ali ferramentas que te dão passo a passo do que selecionar, qual material que você quer utilizar. Tem uma gama muito grande, muito extensa de materiais dentro do SolidWorks. Você tem uma biblioteca de materiais muito extensa. Então, vários tipos de materiais que vocês imaginarem, dentro do SolidWorks ele tem uma biblioteca, né? E nessa biblioteca vocês podem também inserir novos materiais, uma vez que estejam todos especificados com as informações corretas, você consegue ali inserir o material. Tem toda uma sequência para você colocar, obviamente, porque você pode personalizar esses materiais, mas além disso, acredito que vários materiais que são utilizados no mercado hoje, dentro da simulação rápida, ele já atende o requisito para que você possa utilizar materiais de vários segmentos, digo assim. Então, vamos lá. Ó. Com a geometria sólida 3D e materiais diferentes, temos as informações que precisamos para simular o modelo e como ele reage a essas tensões aplicadas. Ou seja, uma vez que eu seguir essa sequência que mostra para mim no Simulation Express, que é um ambiente, então, uma vez que eu inseri todas essas informações, pessoal, ele vai mostrar o resultado, né? Então, você vai ter realmente ali a simulação, o movimento que a peça faz quando você aplica determinadas cargas. Você consegue ali perceber tudo o que acontece, né? Você consegue exibir relatórios, né? Uma vez que você fez todo ali o processo corretamente, você consegue exibir um relatório, você consegue também exibir um gráfico, né? Então, nesse treinamento, mesmo que básico, né? Vocês percebam, é um treinamento básico, porém você tem simulação rápida inserida dentro do treinamento básico. Isso é muito bacana. E, como diz aí no slide, o Simulation Express é uma ferramenta de análise de tensão primária, como eu tinha dito, né? Ele oferece uma ferramenta de análise de tensão inicial fácil para os usuários, ou seja, você tem uma caixa de diálogo, você tem a sequência a ser seguida, por isso que ele é fácil, né? Aí você vai aliar ali com a sua geometria, aliando a sua geometria, você consegue resultados aí excelentes, resultados reais. Você pode ali criar o seu relatório dentro do Simulation Express.
Agora, um ambiente também que o pessoal gosta muito, né, que é o ambiente de montagem, né, que é um ambiente onde eu consigo reunir, né, juntar tudo aquilo que eu tenho através dos meus modelos, né, consigo reunir todos eles em um ambiente só e, por fim, consigo realizar ali a minha montagem, pessoal. Nessa matéria de montagem é muito interessante vários assuntos. Por quê? Eu vou aprender como eu posiciono uma peça corretamente. Eu tenho várias ferramentas, tenho posicionamentos mecânicos, tenho posicionamentos padrão, tenho posicionamentos personalizados, ou seja, tudo que eu preciso, tudo que eu necessito, uma vez também que eu entendo o mecanismo daquela peça, aliado à minha intenção do projeto, eu consigo ali fazer a minha montagem. Então, quando vocês inserirem os elementos dentro da montagem, vocês vão aprender como colocar aqueles elementos de forma correta, como utilizar a junção, né, a junta universal, que é composta, né, por peças individuais ou até mesmo submontagens. Então, você vai ter a sua área gráfica, você vai ter qual é a forma correta de selecionar o item, qual a posição que ele precisa entrar dentro da montagem, qual o posicionamento que você precisa utilizar, dependendo da geometria do seu modelo matemático. Então, no ambiente de montagem, pessoal, ele torna muito interessante, porque não só como montagem, você consegue, além disso, você consegue fazer algumas avaliações. Por exemplo, interferência, você consegue calcular o peso do seu conjunto. Então, imagina, você tem ali, vamos usar o exemplo desse motor. Então, eu coloquei ali todos os componentes, coloquei todos os materiais corretos desse componente, e aí eu quero fazer uma análise, né, de quanto que pesa essa montagem. Sim, é possível, eu consigo colocar lá uma ferramenta que eu posso pesar na minha peça, e o peso que está lá ele é real. Existe uma estimativa de variação, mas ela é muito pequena. Então, você colocou ali a montagem, você inseriu dentro do ambiente de montagem, então você tem ali o peso que você precisa, você só seleciona a ferramenta correta e ele faz esse cálculo. Além disso, se você tiver uma montagem, essa montagem ela é passiva de ter algumas interferências, uma vez que você montou, você colocou no ambiente, você fez essa montagem, você consegue analisar se dentro daquela montagem você tem alguma interferência, alguma peça está encostando na outra, né? Alguma peça está ultrapassando o limite de que ela deveria estar, na verdade. Então, você consegue fazer essa análise. E eu acho que o mais bacana, né, além de tudo isso da montagem, você consegue utilizar uma ferramenta chamada Toolbox, que nada mais é do que você tem uma pasta, e nessa pasta você tem elementos, você tem componentes normalizados. Temos várias normas ali nesses componentes. E um exemplo, norma DIN, norma ANSI, norma GIS, você consegue inserir parafusos, você consegue inserir, sim, motores, você consegue inserir elementos de fixação, você consegue inserir componentes elétricos. Isso vai depender ali da sua biblioteca, né? do seu pacote adquirido. Aproveitando esse gancho, os pacotes que tem essa ferramenta Toolbox é do Professional em diante, ou seja, no Professional e no Premium você tem como utilizar a Toolbox. Mas no curso de treinamentos você aprende como você consegue ir lá buscar o seu elemento, encontrar a pasta onde esse elemento está e inserir dentro da montagem. E aquilo, né, que você aprende, você percebe a importância da sua intenção do projeto. Vamos exemplificar através de um parafuso. Uma vez que eu tenho um parafuso, eu tenho o dimensional desse parafuso, né, correto. Quando eu vou inserir esse parafuso, se eu coloco ele diretamente nesse dimensional, ele insere automaticamente, porque ele reconhece que aquele lugar onde eu fiz aquele furo, onde eu utilizei aquele comando de furo, ele sabe que é determinado parafuso, né? Então, ele tem esse recurso, ele reconhece todos os lugares onde eu vou utilizar, por exemplo, eu faço ali
uma peça e essa peça eu vou inserir alguns parafusos de bitola 5. Se tiver no dimensional correto, eu consigo fazer essa configuração, colocando parafuso M5. E uma vez que ele é reconhecido, ele posiciona automaticamente. Isso porque, lembrando, o SolidWorks ele é um software de automação inteligente. Então, ele reconhece tudo aquilo que ele tem como informação e facilita para você na hora de você trabalhar. Isso é muito eficiente, tá, pessoal? Agora, entrando no assunto de desenho técnico, um assunto muito importante que é a parte de comunicação técnica, aliás, de documentação técnica do SolidWorks, que é o nosso desenho, né? No ambiente de desenho do SolidWorks, eu tenho muitas configurações, eu tenho personalizações, por exemplo, né? Então eu consigo ali gerar um desenho e a partir desse desenho gerar as minhas vistas de modelo, as minhas vistas de seção, vistas de detalhe e anotação. Cada uma delas tem uma particularidade. As vistas de modelo, por exemplo, eu posso personalizar para primeiro ou terceiro diedro, né? Eu posso fazer essa configuração dentro do SolidWorks, né? Se eu quero fazer esse rebatimento. E o rebatimento de peças ele é automático. Uma vez que eu acionei este recurso, ele só vai parar quando eu tiver ali as minhas vistas selecionadas. Claro que no comando de quem está operando e fazendo utilizando esse recurso. Eu tenho as minhas vistas de seção, quando eu quero fazer um corte, quando eu quero visualizar a peça de uma maneira em que tenha determinado detalhe que eu preciso inserir nesse detalhamento, eu consigo fazer também esse ajuste. Eu tenho as vistas de detalhe, onde eu consigo personalizar a minha escala, onde eu preciso, para quem trabalha aí com desenho técnico, vai entender que, uma vez que eu selecionei aquele detalhe, realmente tem um pouco mais de informação, um pouco mais importante. Preciso ficar atento àquele detalhe que eu deixei destacado para que a pessoa que for manusear, ou que for fabricar aquela peça, ela fique atenta nesse detalhe, né? Os tipos de anotação que eu tenho são variados, desde a restrição geométrica, obviamente, e dimensional, até edição de lista de material. Eu posso criar a minha própria lista de material, ela já tem uma lista padrão, uma lista pré-definida, mas eu posso configurar essa lista de material de acordo com aquilo que eu já tenho. Como, por exemplo, se você tem na sua empresa tipos de materiais, você consegue configurar para colocar os materiais que você tem na sua empresa, né? Eu consigo ali também fazer os templates. Uma vez que você tem um logo da sua empresa, você quer inserir este logo e todas as vezes que você abrir um desenho novo, esse logo ele fica ali inserido. Você também consegue fazer essa inserção do seu logo, né? Algumas configurações de medidas, configurações de nota da parte do title block, que é onde você coloca ali o seu nome, onde você coloca a data que foi gerida pelo documento. Você tem todos esses tipos de configuração dentro do template. Então, é algo também que é muito eficiente, é uma matéria, um módulo muito interessante. Vocês vão perceber que ao longo do treinamento, né, quando vocês ingressarem, vocês vão perceber que ao longo do treinamento, vocês vão ter essas ferramentas aí para poder utilizar dentro do SolidWorks, pessoal. O SolidWorks fornece ferramentas dedicadas e fluxos de trabalho que simplificam o projeto e o desenvolvimento de produtos, desde o conceito até a realidade. Milhares de empresas do mundo inteiro contam com o SolidWorks para lançar seus produtos no mercado dentro do prazo e do orçamento. Todos os grandes projetos começam com uma grande ideia e criar esboços no SolidWorks é muito simples e direto. É fácil concretizar até mesmo as ideias mais complexas, com comentários instantâneos e ferramentas padrão ao seu alcance.
Com inteligência incorporada, o SolidWorks cria projetos premiados em tempo recorde e sem dificuldade. Recursos essenciais, como furos, podem ser criados facilmente com o assistente de perfuração. Você tem acesso rápido a uma extensa biblioteca de tipos de furos e configurações para manter o seu projeto consistente com os padrões da empresa. Alterações rápidas no projeto podem manter você à frente da concorrência. O SolidWorks não só permite modificar as dimensões do projeto, mas também arrastar e soltar a geometria com o mínimo de esforço. Os clientes exigem produtos atrativos e o SolidWorks fornece ferramentas de projeto de superfície avançadas para lidar até mesmo com os formatos mais complexos. Além disso, os produtos de hoje exigem vários outros recursos CAD. Veja, por exemplo, o projeto de peças de chapa metálica. Paredes, bainhas e formas são criadas com o mesmo fluxo de trabalho consistente que os usuários do SolidWorks adoram. Recursos padrão podem ser arrastados de uma biblioteca de projetos, reduzindo o retrabalho. Enquanto isso, o SolidWorks mantém o padrão plano atualizado automaticamente para rápida distribuição até a fabricação. O projeto de estruturas como essa é tão comum quanto desafiador. Ferramentas e fluxos de trabalho dedicados no SolidWorks permitem a definição de componentes estruturais a partir de padrões do setor, incluindo juntas, dados de soldagem e utensílios adicionais. Uma lista de corte exata é criada automaticamente para garantir o mínimo de desperdício. O SolidWorks cuida até mesmo das construções mais complexas compostas por milhares de peças. Os componentes podem ser encaixados com o mínimo de complicação, imitando o comportamento real. Componentes de fixação inteligentes simplificam a inclusão de componentes como porcas, parafusos e arruelas. Esses componentes podem ser redimensionados automaticamente com base em padrões para se ajustarem à aplicação, o que economiza muito tempo. Compreender o desempenho das suas ideias no início do processo de design pode ser crucial para o sucesso de um lançamento de produto. O SolidWorks fornece ferramentas avançadas para avaliar o projeto, garantindo o lançamento antecipado no mercado com qualidade máxima. Incorporar um projeto elétrico ao seu projeto mecânico no SolidWorks é simples. O SolidWorks entende as conexões lógicas e os roteamentos de fiação físicas necessárias para fornecer um projeto de fiação antecipado e exato, em comparação com as adivinhações e iterações manuais. O roteamento de tubulação e dutos é simples e avançado com o SolidWorks. Acessórios de fixação e encaixes padrão fornecem uma estrutura para tubos maciços e flexíveis, fornecendo roteamento e comprimentos de corte exatos para a fabricação. Quando estiver pronto para documentar e detalhar seus projetos, o SolidWorks agiliza e facilita tudo. Começando com uma folha de desenho padrão, vistas 2D são encaixadas no lugar a partir da paleta. Vistas de projeção automática são criadas e as seções são tão simples quanto desenhar uma linha para definir o plano de seção. Dimensões exatas podem ser tiradas diretamente do modelo 3D ou criadas com ferramentas intuitivas para posicionamento e tolerâncias adicionais. Os desenhos de montagem contêm detalhes exatos e vistas explodidas evidentes. Listas de materiais automáticas e o item balões facilitam a compreensão do projeto para os fabricantes e fornecedores. O SolidWorks tem ferramentas que ajudam você a desenvolver rapidamente produtos fantásticos. Se você tem uma ideia de projeto incrível, o SolidWorks tem tudo o que você precisa para dar vida aos seus projetos em menos tempo e com menos custo. Este foi o seu primeiro contato com o SolidWorks. Para obter mais informações, entre em contato com sua revenda local ou explore o nosso site. Bom, como eu tinha dito, se ficou perguntas aí, eu gostaria que se expressassem, por favor. Tiago, chegou duas perguntas aqui. Uma é se é possível abrir arquivos de outros programas no SolidWorks. Bom, a questão de abrir outros arquivos, se tratando de modelos sólidos, o SolidWorks consegue abrir sim, né? Uma vez que esse arquivo esteja em formato de externo, né? Então, eu consigo abrir, ele vai entrar dentro do ambiente, né, de CAD 3D, provavelmente ele entre como item importado, aí você pede para que sejam reconhecidos os recursos que foram utilizados. Mas se você entrar com um modelo arquivo STEP, ele consegue abrir sim. Outra pergunta: é possível dimensionar elementos normalizados? Sim, sim. Novamente, quando você tem
você está no ambiente de montagem, geralmente o pessoal usa um ambiente de montagem, vai inserir um componente normalizado, você tem lá o local onde você vai colocar esse elemento, e aí se esse local que você inseriu tiver com os dimensionais corretos, você consegue fazer a edição e configuração desses itens normalizados. A última pergunta é sobre valores da licença e do curso. Bom, em questão de valores, o departamento técnico não tem acesso, mas se vocês tiverem interesse, peço que vocês entrem em contato com o LWT, entrem em contato aí com a LWT, o departamento de vendas está pronto para atender vocês, na verdade, e é a partir deles que vocês vão obter esses valores de treinamento, valores de licenças, enfim. Mais perguntas? Só isso. Beleza. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, né? Como vocês podem ver aí, eu tenho o meu número, tenho o meu e-mail também, tenho as nossas redes sociais, para que vocês acompanhem, né? Compartilhem também, se possível, os nossos conteúdos. Agradeço mais uma vez a presença de todos. Até a próxima. Valeu!